Aleluia, aleluia. Não é gostoso o negócio é caprichado, né? Quando você vai comprar um sorvete lá na praia, né? Você fala para as pessoas, capricha, hein? Quanto mais caprichado, melhor, né? Imagina que você está dando um glória a Deus para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Dá um glória a Deus aí, caprichado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, muito bom, né? Estarmos aqui mais uma vez. E eu quero receber o pastor Nelson Josino, diretamente do Ministério Vira e Crê de Itajubá. Hoje ele está aqui nos visitando, né? Vai dar a honra de trazer a palavra para nós. Está ali a pastora Vânia, a esposa dele. Deus abençoe, Ivan. Amém? Quem está visitando a gente hoje pela primeira vez aqui? Alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem na paz. Pastorzão, tenha liberdade. Estende sua mão para cá. Calma, não precisa ficar nervoso. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta manhã, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela presença do pastor Nelson, que veio até aqui, Deus, para nos abençoar. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor use, Pai, a vida dele, fala aos nossos corações, porque nós precisamos te ouvir, Deus. Muito obrigado, mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Quantos vieram na expectativa hoje de que Deus está fazendo algo tremendo em nosso meio? Amém? Então pode tomar o seu lugar, fique à vontade na casa do Pai, fique à vontade na presença de Deus. Eu creio que o Senhor tem algo incrível para revelar aos nossos corações hoje, amém? Eu vou ministrar uma palavra que o tema dela é dê voz ao céu. Dê voz ao céu. É algo que o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho ministrado uma série de mensagens com esse tema. E por que eu achei isso interessante? Por que esse tema mexeu comigo? Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia, nesse tempo de calamidade, nesse tempo de dificuldades que nós estamos enfrentando, temos escutado muitas vozes, sim ou não? Quantos têm ouvido muitas vozes? Né? Tem vozes que falam que isso é só uma gripezinha, mas tem vozes que dizem que isso mata. Né? Tem vozes que dizem é para tomar vacina, tem vozes que dizem não toma vacina. Sim ou não? Né? Então, se nós formos prestar atenção na internet, se formos prestar atenção na televisão, se formos prestar atenção na mídia, se formos prestar atenção nos curiosos, ou até mesmo nas conclusões que nós tomamos, nós vamos ficar confusos. Sim ou não? Né? Nós vamos ficar muito confusos. O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Então, se nós pararmos para ouvirmos a voz do céu, se nós dermos lugar à voz do céu, certamente nós sairemos desse caminho de dúvidas. Quantos querem sair desse caminho de dúvida? E talvez nessa manhã você esteja com uma dúvida em alguma coisa que possa estar acontecendo na tua vida. Eu falei um pouquinho da pandemia porque é o assunto do momento, né? Mas você pode estar passando por um dilema na tua vida, você pode estar passando por uma situação talvez no teu casamento, uma situação talvez na tua vida financeira, na tua vida profissional. Algo talvez esteja acontecendo dentro da tua casa, do teu local de trabalho, e talvez você tenha ouvido muitas vozes também, né? Faz isso, faz aquilo, e aí você fica pensando, o que eu faço? Então, se nós pararmos para dar voz ao céu, ouvir o que o céu tem a nos dizer, certamente nós não ficaremos perdidos, amém? Porque certamente o Espírito de Deus, ele tem sempre um direcionamento para nos dar. E aí quando você pensa, dê voz ao céu, pastor, como que nós vamos dar voz ao céu? Como nós vamos dar voz ao céu? Através da palavra de Deus, amém? Como que eu dou voz ao céu hoje? Como que eu escuto? Como que eu recebo algo da parte de Deus? Através da palavra dele, que é poderosa, que é viva, é eficaz, amém? Porque os céus falam. Quantos creem que os céus falam? Né? De repente nós estamos aqui, tem um solzinho bonito lá fora, né?
Amanhã amanheceu agradável, não está tão frio assim, está quente. Mas se os céus trovejar, o que nós vamos entender? Vai chover. Né? Então, quando os céus troveja, os céus está falando, vai chover. Se nós dermos ouvidos à voz do céu, a chuva não pega a gente no caminho. Mas se a gente estiver distraído dentro de casa e não ouvir o trovão, se você estiver distraído mexendo no teu celular, no blá 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 com alguém, trovejou, você não ouviu, o céu falou e você não escutou, o que vai acontecer? A chuva vai te pegar no meio do caminho. Não é? Então por isso que nós temos que estar com os nossos ouvidos espirituais sempre abertos, porque os céus falam o tempo todo, e os céus falam nos alertando, nos preparando, nos prevenindo, nos direcionando, nos guiando, nos orientando, para nos mostrar algo que seja inusitado, para nos preparar para uma situação que nós iremos ter que enfrentar, amém? Então estejam atentos. Eu tenho ministrado essas palavras lá em Itajubá, né, no Ministério Ouvir e Crer de Itajubá, e Deus tem nos falado muitas coisas, queridos. E nessa manhã, eu creio que não vai ser diferente. Para você que está aqui no presente, eu percebi que tinha algumas pessoas ali de Itajubá assistindo também a live. Eu creio que se você abrir os seus ouvidos hoje, se você der voz aos céus, certamente Ele vai falar comigo e com vocês nessa manhã, amém? Porque essa é a maior revelação que nós podemos ter. Sabe, teve um tempo da minha vida que eu me impressionava quando diziam, olha, se você for em determinada igreja, tem uma pessoa lá, tem um pastor que vai lá, tem um pregador que vai lá, ele revela RG. Olha, tem um pregador em tal lugar, ele revela teu CPF, revela até o teu endereço. Aí sabe o que eu descobri? Que o Serasa também faz isso. Eu descobri que o Serasa sabe meu CPF, eu descobri que o Serasa sabe meu endereço, sabe o carro que eu tenho. Aí eu comecei a entender que a maior revelação que eu posso ter na minha vida não é a revelação que o Serasa pode dar, é a revelação que essa palavra aqui dá, amém? E tem alguns versículos hoje que nós vamos ler, e se nós dermos voz ao céu, esses versículos eles vão cair que nem uma bomba dentro da gente. E talvez é uma passagem conhecida que eu vou pregar, e talvez você já leu, já releu, talvez alguém já pregou em cima dessa palavra que eu vou pregar hoje, ok? E talvez quando eu falar para você abrir a Bíblia, você já vai até pensar assim, acho que eu já até sei mais ou menos o que o pastor vai dizer. Eu também pensava que eu sabia mais ou menos o que o Espírito Santo queria falar. Mas a verdade é que essa palavra caiu bem como uma bomba dentro de mim, ok? E mesmo passando um tempo difícil como eu e minha família estamos passando, né, com o nosso cunhado Fernando hospitalizado, né, a gente dentro dessas incertezas, né, dos boletins médicos, essa palavra ela explodiu como uma bomba dentro de mim e me deu a convicção de que o Fernando vai estar aqui com a gente logo, logo. Amém? Vamos começar então? Lucas capítulo 9, João capítulo 9. João capítulo 9. Prepara lá. E aí, se você já chegou em João 9, fecha teus olhos um pouquinho. Ai, Pai, te damos graças, Senhor, nessa manhã. A tua palavra diz que em tudo nós devemos dar graça, Senhor Deus. Então nós te damos graça por essa palavra que vamos ter a oportunidade de recebê-la nessa manhã, Senhor. Agora, mais do que a letra que está grafada nessa Bíblia e talvez até decorada já em nossa mente, mais do que a letra, nessa noite o Senhor tem para nós o rema. O Senhor tem para nós a revelação. E enquanto essa palavra estiver sendo, Senhor Deus, destrinchada, meu Pai, eu creio que o tapete da revelação vai estar sendo desenrolado sobre essa igreja e sobre as casas que agora estão conectadas conosco. Eu creio, Senhor Deus, que esse manto de mistérios que o Senhor vai derramar sobre nós nessa manhã vai trazer respostas, vai promover a cura e o sobrenatural vai acontecer, meu Pai amado, porque quem anda no Espírito, quem aprendeu a viver no Espírito,
aprendeu a conviver com o sobrenatural. O sobrenatural agora passa a ser coisa natural. Quando nós trilhamos o caminho da vida no Espírito, aquilo que é miraculoso, aquilo que é fantástico, aquilo que é surpreendente aos olhos das pessoas, para nós é algo natural, porque o milagre, para quem anda no sobrenatural, o milagre se tornou natural. Meu Pai, então, que essa natureza de milagres, meu Pai, a Tua palavra fala que nós devemos orar e dizer: venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino. Pai, no Teu reino não tem enfermidade, no Teu reino não tem dificuldades financeiras, no Teu reino não tem pandemia, no Teu reino não tem guerras. Pai, então que esse reino venha e que esse reino se manifeste aqui, meu Pai. E enquanto estivermos aqui recebendo a manifestação deste reino, Senhor, oh Deus, que paralíticos possam andar, cegos possam enxergar, enfermos possam ser curados, e até aquele que esteja morto receba vida em nome de Jesus. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Pode ser mais forte esse aplauso ao Rei. Aleluia! Glória! Vamos ler o versículo 1. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao 3. Vamos prestar bastante atenção. Diz assim, ó: quando Jesus ia passando, viu. Querido, se Nelson Josino estiver passando e vê alguma coisa, não se preocupe muito com o que o Nelson vai ver, não. Amém? Porque talvez aquilo que vai chamar a minha atenção não vai chamar a sua, né? Então, quando você estiver andando com alguém e você perceber que essa pessoa viu alguma coisa, não se atente muito porque ela viu, porque talvez aquilo que ela viu para você não vai ter significado. Agora, quando você escutar dizer assim, ó: Jesus ia passando e viu. Ele está passando aqui agora, ok? E ele está vendo aquilo que eu não estou vendo. Ele está vendo o coração da esposa, e que o marido ainda não conseguiu detectar. Por mais que ele conviva com ela, por mais que ele viva com ela, por mais que ele esteja com ela o tempo todo, o marido talvez não viu a aflição do coração da esposa nessa manhã, mas ele passou e viu. Talvez a esposa não viu que o marido amanheceu angustiado. Talvez a esposa não percebeu que o marido amanheceu preocupado com alguma conta, com alguma coisa que ele tem que fazer amanhã. Talvez a esposa, talvez os filhos não viram, mas Jesus passou e viu. Talvez os filhos estão passando problema, talvez os filhos estão fazendo coisas escondidas dos pais. Talvez os filhos estão fazendo coisas escondidas dos pais, e os pais ainda não viram. Talvez os filhos estão por aí nas baladas, na noitada, nas amizades. Os filhos estão talvez naquela roda de amigos, e chega em casa e demonstra estar tudo bem. E os pais ainda não viram, mas eu quero falar para esses filhinhos desavisados nessa manhã: Jesus viu. Jesus passou e viu. O que ele está vendo agora? Ei, o que ele está vendo agora, dentro de você, dentro da sua mente, dentro do seu intelecto, dentro do teu emocional? O que Jesus está vendo agora? Talvez você chegou aqui sorrindo, talvez você deu um toquinho de mão, talvez você colocou um sorriso por baixo da máscara, e ninguém está vendo, e você pensa: ninguém está vendo. Você pensa assim: olha, ninguém está sofrendo comigo, mas a palavra dele diz assim que o Espírito, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus, ele intercede por nós, e com gemidos inexprimíveis. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que ele chora o teu choro. Então você pensa que ninguém sentiu, ele sentiu. Você foi ofendido, você pensa que ninguém deu conta, você foi desprezado, você foi humilhado, você foi traído, você está aí ferido, porque você pensa que esqueceram de você e ninguém viu. Ele viu.
ninguém se compadeceu comigo, ninguém chorou meu choro. Ele chora com gemidos inexprimíveis. Obrigado. Então, meu irmão, minha irmã, não há o que Jesus não veja. Aqui no contexto, o que ele viu? Vamos voltar lá. Ele viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, frise bem esse negócio, perguntaram. Mais para frente o Espírito Santo vai nos dizer por quê. Ok? Mas guarda o que os discípulos fizeram. Eles perguntaram. E eles perguntaram o seguinte: Rabi, que quer dizer mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele a glória de Deus. Amém? Vamos dar um pulo lá no versículo 32, porque Jesus vai curar o cego, amém? Pastor, o senhor não vai ler a cura? Não vou, porque ele vai curar. Jesus jamais vai passar e ver um enfermo e ir embora. Então não vou parar para explicar como que Jesus curou. Ele curou. Ok? Ele está te curando aqui hoje. Amém? Ele está curando. Como? Aqui no caso ele fez um lodo, ele passou nos olhos do cego, depois mandou o cego lavar. Ok? Mas isso foi com o cego. Teve outros cegos que ele curou de outro jeito. Ok? Por quê? Porque ele é livre. Então talvez você esteja até passando pelo mesmo problema que eu esteja passando agora. E a forma dele tratar com a minha ferida vai ser uma, e a forma dele tratar com a tua ferida vai ser outra. Porque nós somos pessoas diferentes, ok? Né? Então teve cegos que o Senhor precisou dar 2 toques. Não é isso? Teve cego que foi curado quando Bartimeu jogou a capa e seja feito conforme sua fé. E nesse caso aqui foi com o lodo do barro, ok? Eu não sei como que vai ser na sua vida hoje. Eu sei que vai. Amém? Como vai ser? Não sei. Mas eu sei que já está sendo agora, em nome de Jesus. Amém? Então quando a gente dá esse pulo lá para o versículo 32, que é o versículo que eu pedi para Bi frisar ali, olha só o que vai dizer aqui. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Então eu fico apaixonado por esse episódio. E uma das coisas que me fascina nessa fala do versículo 32, o que me deixa fascinado é a forma como o Senhor fez. Ele fez algo sem precedentes. Olha só o que nós lemos aqui, jamais se ouviu. Tem uma tradução que eu separei aqui, está escrito assim, ó: desde que há mundo, jamais. Então olha como isso é poderoso. Eu não sei o que é algo para você impossível nessa manhã. Eu não sei se você está passando por uma situação e dentro aí das suas dúvidas, dentro aí da sua mente, dentro das informações que você colheu no mundo, dentro das informações que você colheu lá no Google, eu não sei o que você está lendo lá, eu não sei se estão dizendo assim para você: olha, isso aí não tem cura, olha, essa situação não tem jeito, olha, essa falência já está decretada, olha, essa porta já fechou. Eu não sei, mas eu sei que nessa manhã o Senhor vai fazer algo que jamais foi feito. Para eles ali, eles ficaram maravilhados. Desde que existe mundo, jamais alguém curou um cego de nascença. E eu quero falar para você que dentro do seu mundo, talvez exista algo que você não viu ninguém escapar. Talvez exista algo dentro do seu mundo que você nunca viu ninguém sair dessa situação. A palavra fala, os céus falam nessa noite. Dê voz ao céu que fala nessa manhã. Jamais, desde que existe mundo, jamais aconteceu, mas Ele curou. Jamais foi visto, mas Ele fez.
algo sem precedentes, algo que era sem precedentes, eu nunca vi, mas Ele fez. Não pode ter acontecido, não pode, é algo fascinante, é algo que jamais tinha sido feito. Eu quero falar para você nessa manhã, olha, eu não sei quanto tempo, eu não sei quantas horas tem durado a sua noite, porque a palavra fala que o choro dura uma noite, e a alegria ela vai vir ao amanhecer, e talvez a tua noite esteja sendo longa demais, e eu não sei ainda por mais quantas horas você vai ficar nessa noite, mas uma coisa eu tenho certeza, Ele já fez. Ele já abriu a porta. Quando, pastor, Ele fez? Há mais de 2020 anos atrás, quando lá na cruz Ele disse: Tetelestai, está feito, está consumado, já foi providenciado. Quando Ele disse lá na cruz, Tetelestai, quando Ele liberou essa palavra, todas as coisas que eu preciso, que você precisa, para sermos mais do que vencedores, todas essas coisas já foram providenciadas. Então agora nós precisamos aprender a andar nesse feito de Deus. Eu preciso andar no feito de Deus. Eu preciso buscar. Eu preciso estar lá, eu preciso acessar esse portal que se chama Está Consigo. Nessa manhã vai acontecer algo em nossas vidas que vai mudar a nossa história, que vai mudar o curso da tua vida, que vai mudar o curso da minha vida. Interessante é que quando nós olhamos lá para o comecinho, a gente percebe que Jesus já tinha visto, né? Jesus, Ele já tinha visto. Mas o que suscitou a manifestação da glória de Deus foi a pergunta dos discípulos. Lembra que eu falei para vocês? Guarde bem isso. Os discípulos perguntaram. Jesus, Ele já tinha visto. Não foi isso que nós lemos no versículo 1? Jesus passando, viu. Mas em seguida, após Ele ver, os discípulos perguntaram. Você já fez perguntas para Deus? Ele vai responder cada uma delas. Ele vai responder cada uma, né? A pergunta dos discípulos suscitou o propósito de Deus. Eu quero falar para você nessa manhã que Deus quer fazer algo extraordinário na tua vida. Deus quer realizar o extraordinário na sua vida. E eu tenho aprendido nessa minha caminhada de vida no Espírito que o que nos move não são as respostas. O que nos move são as perguntas. Se nós fizermos as perguntas certas, se nós tivermos direcionamento e discernimento para fazermos as perguntas certas, certamente seremos guiados às respostas certas. O Senhor Ele diz, pedis e não recebeis, por quê? Porque pedis mal. Então a gente não sabe às vezes, né, como fazê-lo. Mas a palavra fala que aqui os discípulos, eles perguntaram para Jesus: Mestre, por que isso? Quem pecou? Ele ou o Pai? Quem? Para que eles pudessem chegar de cara limpa diante de Jesus e fazer essa pergunta, eles precisavam de algo chamado intimidade. Intimidade, sabe? O Senhor, eu creio que Ele está usando esse período de pandemia para levar a igreja dele de volta para o quarto. De volta para o quarto. Lá para Mateus 6,6. Que Ele vai ensinar os discípulos a orar. E ali Ele vai dizer o seguinte para eles: vós, porém, quando orardes, vá para o teu quarto, feche lá a tua porta em secreto, fale ao Deus que te ouve em secreto, e Ele que te ouve lá no secreto te recompensará. Então é um momento, queridos, oportuno da igreja voltar para o quarto.
de nós aprendermos o caminho do quarto, o caminho da intimidade. E por que o quarto vai sugerir intimidade? Já começa falando do próprio tema, né? Quarto, né? O quarto de um casal, o quarto, né, de um casal é o lugar da intimidade, né? É o lugar ali da intimidade daquele casal, é o lugar ali onde os casais vão se relacionar, mas é o lugar também onde eles vão conversar, é o lugar ali onde eles vão dialogar, vão falar sobre a família, vão falar sobre os problemas, né? Então o quarto, ele por si só, ele já vai sugerir esse ambiente de intimidade. Então o Senhor, ele para que você possa fazer as perguntas para Ele. Não faça perguntas para Ele no momento que você está estressado, não faça perguntas para Ele no momento da tua explosão, no momento do teu pico de estresse, de ansiedade. Não faça perguntas para Ele nessa hora. Vá para o teu quarto, feche lá a porta dele, fique ali a sós com ele, e ali na intimidade do quarto, faça para ele as perguntas que você tem, as perguntas que você quer respostas, aquelas perguntas que eu não posso responder para você, aquelas perguntas que não há homem na terra que possa te responder. É lá nesse ambiente de intimidade que você pode ser que nem os discípulos eram com ele, íntimos. Mestre, por que está acontecendo isso? Senhor, por que estou passando por isso? E ele fala, e essa oração ela é Jesus diz assim, ó, Ele te recompensará. Quer dizer o quê? A oração do quarto secreto, a tua oração a sós com Deus, não vai ficar sem resposta. Lá diz assim que pergunte a Ele em secreto, fale com Ele em secreto, e Ele que está lá no secreto com você, Ele te recompensará. Mas a maior recompensa do quarto é a presença do noivo, aleluia. Então a maior recompensa de estar no quarto, a maior recompensa já é a presença dele. Então quando você estiver nesse ambiente de intimidade, cheio de perguntas para fazer por ele, antes de fazer as perguntas, levante as mãos e agradeça, porque ele estará lá com você. Ele que te ouve no secreto, sabe? Às vezes, né, na força da pregação, às vezes eu talvez já tenha usado esse termo, e eu ouvi muito alguém me dizer que a sua oração não vai passar do teto. Queridos, eu ficava muito preocupado quando eu ainda era um alcoólatra, mas de vez em quando me dava aqueles lapsos de crente. E eu ia para o quarto orar mesmo bêbado, e as pessoas falavam para mim assim, está orando por quê? A tua oração não vai passar do teto. Eu parava de orar na hora, eu falava, é verdade. Por que eu estou orando se a minha oração não vai passar do teto? Você vai lá, tem uma discussão com alguém, você fica nervoso com uma situação, e aí você chega em casa, vai orar, e alguém fala para você assim, mas você vai orar com o coração desse jeito? A tua oração não vai passar desse teto. Queridos, quantas vezes eu parei de orar porque eu achava que minha oração não ia passar do teto, até que eu tive a revelação do Espírito Santo de que a minha oração não precisa passar do teto, porque a quem a minha oração está sendo direcionada, Ele não está longe, Ele está perto, Ele te ouve no secreto. Então a tua oração não precisa passar do teto, porque a quem interessa está lá dentro com você. E sabe fazendo o quê? Gemendo e chorando junto com você. E aí você pode fazer as suas orações débeis. Você pode fazer até as suas orações débeis, que o Espírito Santo ele vai filtrar tudinho o que você está falando e entregar para Deus a essência da tua aflição. E nessa noite Ele está aqui no nosso quarto secreto. Fecha a porta aí do teu quarto. Eu aprendi também na caminhada de vida no Espírito que o quarto secreto, ele não é um lugar físico. O quarto secreto, ele é um lugar no Espírito. Então quer dizer que eu posso entrar para o meu quarto secreto aqui agora. Enquanto eu prego com vocês, eu posso fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Ele. Eu trabalho como vendedor lá em Itajubá.
E eu aprendi então que eu não tinha que necessariamente estar dentro da minha casa, eu não tinha que estar necessariamente dentro do meu quarto, porque o quarto eu aprendi que era um lugar no espírito. Então, dirigindo o meu carro, eu fecho a porta do meu quarto, eu levanto as mãos e eu começo a fazer aquela oração sobrenatural. Sabe aquela oração que o apóstolo Paulo fala assim, ó: quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito ora de fato. Aí eu começo e eu começo a falar com ele os mistérios dele. Por quê? Porque tem coisas que eu não vou conseguir decifrar, tem coisas que eu não vou conseguir entender, tem coisas que acontecem na minha vida, tem coisas que acontecem na sua vida, que são mistérios de Deus. E esses mistérios têm que ser revelados no seu íntimo. Para quê? Para que quando você se defronte com uma situação que vai fugir ao teu controle, o teu espírito vai estar edificado. De repente você está esperando um sim, e a resposta é um não. E aí quando você recebe aquele não, você pensa que vai infartar, mas você recebe o não e continua vivo. Você olha para os lados e fala: eu estava esperando que ia dar certo, não deu. Eu esperava que eu não fosse mandado embora, mas fui. E eu pensei que o dia que me falassem que eu não faço mais parte desse quadro de funcionários, eu pensei que aquele dia seria o meu fim. Mas não foi, eu continuo vivo. Por quê? Porque lá no quarto secreto, falando em mistérios com Deus, Ele revelou no teu interior o que ia acontecer. Então por fora você não sabia, mas por dentro, com o teu espírito edificado, você já sabia. Por isso você está vivo. Quantos aqui já passaram por situações que pensaram que não iam sair? Olha, eu já passei por situações que eu pensei que eu nunca fosse sair dela. E você saiu. O que te manteve, o que te trouxe até aqui? Senão a edificação do teu espírito. Judas verso 20, a palavra fala assim, ó: edificai, portanto, a vossa santíssima fé, orando em todo tempo no espírito. Quem fala em línguas não fala homens, fala a Deus. Amém? Então essa é a base do ministério Vida e Crer, essa é a base do Vida no Espírito, a oração em línguas estranhas. Pastor, mas eu não oro ainda em línguas, porque eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. A oração em línguas, ela não é o batismo do Espírito Santo. A oração em línguas, ela é um dom do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é outra coisa. Eu me lembro muito bem do meu pai na fé, que me ensinava assim: Nelson, quando você vê alguém pulando na igreja, lá no encontro, você vê as pessoas pulando, não se empolga não. Não, pastor Antônio, mas como não? O senhor viu o mover lá no encontro com Deus? Uau! Não se empolga não quando você vê isso. Quando você vê uma pessoa que mentia, não mente mais. Quando você vê um camarada que cometia adultério, não comete mais. Quando você vê uma pessoa que roubava, não rouba mais. Mesmo que ela estiver quietinha, sentada na cadeira dela, tenha certeza, aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Então a maior evidência do batismo no Espírito Santo não é o meu pular, mas é a minha vida transformada. Então se você já experimentou na tua vida uma transformação, você foi batizado no Espírito Santo. Se você já experimentou, poxa, eu falava palavrões e eu não falo mais. O que é isso? Você foi batizado no Espírito Santo. Eu mentia e não minto mais. O que é isso? Foi batizado no Espírito Santo. Eu era um alcoólatra, o vício me dominava, o vício estava impregnado em mim, e de repente, de um dia para o outro, eu não bebia mais. O que é isso? É o batismo no Espírito Santo. O falar em línguas é o dom. Então você já é batizado no Espírito Santo, amém? Então você pode ir para o teu quarto secreto e você pode falar com Ele em secreto. Por quê? Porque o Espírito Santo está aí dentro de você. Ele habita em vós e estará em vós para sempre, até a consumação dos séculos. Então, pastor, eu queria orar em línguas. Então ora.
Pastor, mas isso parece uma coisa mecânica. Mas o apóstolo Paulo falou que era esquisito mesmo. Paulo falou assim: meu espírito ora, minha mente fica infrutífera. O que é isso? Quer dizer que eu não sei nem o que eu estou falando. Quer dizer, o próprio Paulo, ele entendia isso. É uma coisa de doido. Por que, Paulo? Porque a minha mente está infrutífera. Parece que eu estou falando asneira, mas o meu espírito ora de fato. E depois ele fala assim: e eu dou glória a Deus, porque eu oro em línguas mais do que os outros. E esse orar em línguas mais do que os outros fez com que ele uma vez fosse levado ao terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas eu sei que eu estive lá no terceiro céu, diz o apóstolo Paulo. Então você lá na tua oração secreta, experimente isso. Não, pastor, mas eu acho que eu não estou conseguindo orar em línguas porque eu tenho pecado. Queridos, o pecado foi resolvido na cruz do Calvário. O pecado não é mais problema para Deus, o pecado é problema para nós. Para Deus o pecado não é problema, Ele já resolveu lá na cruz. Ok? O pecado foi resolvido lá na cruz do Calvário. Porque eu pensava também que quando eu estivesse muito eufórico, não posso orar em línguas hoje, porque afinal de contas o São Paulo saiu da fila. E eu estou muito feliz porque meu time saiu da fila. Mas eu não posso orar em línguas hoje porque eu estou muito eufórico. Não, você pode. Em outras ocasiões eu pensei assim: não, hoje eu não posso orar em línguas. Por quê? Porque hoje eu estou muito triste, hoje eu tive uma notícia muito ruim. Hoje eu fiquei tremendamente decepcionado, eu não posso orar em línguas. Querido, você pode orar em línguas em todo o tempo. Por quê? Porque Deus está acima das circunstâncias. A tua comunhão com Deus, ela tem que estar acima dos problemas, seja no momento de euforia, seja no momento de tristeza. Independentemente da situação, independentemente das circunstâncias, você pode falar com Deus. Por quê? Porque Ele opera acima das circunstâncias emocionais. Então você pode experimentar esse negócio maravilhoso que é ficar lá no teu secreto. E no secreto é algo tão bacana. Por quê? Porque aqui na igreja a gente pode fazer uma oração para emocionar as pessoas. Eu quero fazer uma oração hoje, eu vou fazer uma oração no final desse culto que eu vou emocionar todo mundo. E aí eu posso procurar palavras bonitas, eu posso recitar um monte de versículo e fazer uma oração que vai emocionar a igreja. Amém? Mas eu aprendi que no quarto secreto não tem emoção. Lá você é você mesmo. Lá você é você. Por quê? Porque aqui na posição que eu estou, eu preciso mostrar algo. Aqui na posição que eu estou, mesmo que eu estiver passando por um momento difícil, eu preciso mostrar algo. Mas quando eu estou lá no meu quarto secreto, eu não preciso mostrar algo para ninguém, porque Ele sonda, Ele me conhece, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe da minha aflição, Ele sabe da minha dor, Ele sabe até o que eu penso, Ele sabe se eu estou com raiva, Ele sabe se eu não estou com raiva, Ele sabe exatamente o que eu estou passando. Então por isso, vá para o quarto, ore e fale com Deus em secreto. E o Deus que te ouve no secreto te recompensará. Os discípulos então chegam até ele e fazem a pergunta. Os discípulos chegam até ele e perguntam. E Jesus, ele aproveita aquela pergunta. O Senhor, ele aproveita aquela pergunta para dizer para eles assim: olha, nem ele pecou e nem os pais dele pecaram. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: não existe um culpado. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei a quem você está atribuindo talvez o fracasso, eu não sei a quem talvez você está atribuindo a decepção, eu não sei a quem talvez você esteja atribuindo a angústia que você está enfrentando, a dor que você está enfrentando neste momento, eu não sei a quem talvez você esteja atribuindo, mas o Espírito Santo diz assim: olha, não há um culpado. Mestre, naquele momento de intimidade, quem pecou? Ele ou o Pai? Nenhum, nem outro. Mas essa situação é para que se manifeste a glória de Deus
nele. Olha que interessante. Ele não disse que era para eles. Aquela situação daquele cego não era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dos discípulos. Não era para que pessoas ouvissem o testemunho dele e se convertessem. Está entendendo o propósito de Deus? Nas circunstâncias que nós passamos, nos dilemas que nós enfrentamos, as circunstâncias que nós passamos são para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós coisas sobrenaturais possam acontecer. Mestre, de quem é a culpa? Olha, não vamos julgar. Mestre, quem é o culpado? Olha, isso não interessa agora. Mas por que ele é cego de nascença? É para que a glória de Deus se manifeste nele. Porque eu estou passando por um problema, é para que a glória de Deus se manifeste em mim. Porque você está passando uma situação, é para que a glória de Deus se manifeste em você. Você conhece pessoas enfermas? Por que estão enfermos? O propósito de Deus é que a glória dele seja manifesta naquela pessoa. Então, queridos, não desanime, não esmoreça, não desista, não perca a tua fé, não pare de orar, porque essa circunstância que você está passando é algo que vai passar e a glória de Deus irá se manifestar. E quer saber de uma coisa? Nessa área que você está sendo mais atacado, nessa área que o inimigo está te bombardeando, é nessa área que você está sendo oprimido, você vai vencer. E você vai se tornar um libertador, você vai se tornar um ministrador exatamente nessa área. Eu já vi muitos casais que passaram por um momento difícil em seus casamentos e a glória de Deus se manifestou na vida daqueles casais e hoje eles são casais que curam outros casais. Eu já vi pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, num leito de UTI, numa enfermidade, pessoas que sofreram acidentes, pessoas que já morreram, e hoje eles são usados por Deus para liberar cura sobre a vida das pessoas. Então, dentro dessa tua circunstância, dentro desse teu problema, dentro deste seu dilema, o Senhor vai transformar você num canal de bênção. Um canal de bênção, para que outras pessoas possam ver, para que outras pessoas possam enxergar. O impossível é a matéria-prima do milagre que Deus vai fazer na tua vida. Jesus quer glorificar o Pai através de você. Para que isso? É para que a glória de Deus se manifeste nele. É para que a glória de Deus se manifeste nele. Quando esse homem é curado, quando esse homem volta a enxergar, ele vai enfrentar uma oposição dos religiosos. Ele vai enfrentar a oposição dos religiosos. Então, para que nós possamos estar atentos, alertas, o teu testemunho, ele vai curar muitas pessoas, vai salvar muitas pessoas, vai livrar muitas pessoas, mas sempre vão haver os opositores, sempre vão existir pessoas que vão querer minar a tua fé, vão existir pessoas cegos espirituais, que vão querer te colocar para baixo, que vão querer te desanimar. Queridos, isso é fato, é fato. Olha, você vai perguntar para algumas pessoas acerca de uma determinada enfermidade. Você vai encontrar aqueles que foram curados para curar. Você vai encontrar aqueles que passaram e venceram para ministrar na tua vida. Mas você vai encontrar o inimigo usando opositores, dizendo assim, sei não. Teve uma vez que a gente foi para o encontro com Deus, há muitos anos atrás, e a Vânia, ela ia fazer alguns exames porque ela estava com um pequeno cisto na tireoide.
E aquilo a preocupou muito. Enquanto não chegava o resultado dos exames, ela temia que aquilo pudesse ser uma coisa mais grave. E aí então algumas vozes ministravam paz. E algumas pessoas que já haviam passado, ministravam, eram usados para manifestar essa obra na vida dela. Não, Vânia, já tive isso, não é nada, vai dar certo, já passei por isso. Conheço uma pessoa que passou. Mas aí lá naquele ambiente, no encontro com Deus, lá mesmo naquele ambiente, aonde estava sendo pregada a palavra de Deus, uma voz levanta para ela e diz assim: isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Queridos, então tem pessoas que estão querendo bombardear a tua fé. Existem vozes querendo dizer para você que essa situação não tem solução. Existem vozes querendo dizer para você que é o fim. Existem vozes dizendo para você: olha, nunca mais será a mesma coisa. Mas o céu está dizendo para você nessa manhã: essa situação é para que as obras de Deus se manifestem através de você. As obras de Deus se manifestem através de você. E lá onde você atua, lá no campo onde você atua, é ali mesmo que as obras de Deus vão manifestar através da sua vida, e você vai ser boca de Deus. Esse rapaz aqui, ele vai ser interrogado pelos fariseus. Esse rapaz, ele vai ser interrogado pelos religiosos, pelos principais sacerdotes, e vão perguntar para ele: quem fez isso? Jesus Cristo. Porque vai ser essa pergunta que vão falar para você: ei, quem te dá a garantia? Quem me dá a garantia de que isso que você está falando é verdade? Aí você vai dizer: Jesus Cristo. Quem que me dá a garantia? Jesus Cristo. Ei, quem que fez isso em você? Jesus. Mas ele é um pecador. Ah, se ele é pecador, eu não sei. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que ele me curou. Ah, aquele Nelson Josino era um alcoólatra. Ah, se ele é alcoólatra, eu não sei. Eu sei que a palavra que veio de Deus através dele me libertou. Ele era alcoólatra, ou se era, eu não sei. Mas eu sei que a palavra que veio do céu, através dele, mudou a minha história. Olha, muitas pessoas vão te julgar, mas você falando isso, virou crente agora. Agora você pega a tua Bíblia e vai para a igreja, que bonitinho, aprontou. E você vai dizer: olha, se eu aprontei ou se eu não aprontei, eu não sei. Mas o que eu sei é que Deus tem algo extraordinário para realizar na tua vida, na tua família e no teu casamento. Aí eles vão falar assim para ele: você é um discípulo dele. Por que vocês estão perguntando isso? Vocês querem ser discípulo dele também? Discípulo dele é você. Queridos, então o que Deus tem para fazer nesse tempo vai ser algo tremendo. Sabe por quê? Porque o Senhor vai suscitar uma igreja pós-pandemia. A igreja pós-pandemia, ela vai ser feita, sabe do quê? Dos remanescentes. Aqueles que em meio a todo medo deram voz ao céu e não abdicaram da fé, não deixaram de congregar. Interessante que você olhando para as igrejas hoje, pós-pandemia, igrejas que lá na minha cidade, igrejas que eram muito numerosas, estão com um número já bem reduzido de pessoas. Lá no Ouvir e Crer mesmo, tem algumas pessoas que talvez saíram, vão voltar, mas talvez vão ter algumas que não vão voltar. E essas pessoas vão estar por aí, entregues. Então vai ser um trabalho de formiguinha que vai ter que ser feito pela igreja pós-pandemia. Nós vamos ter que ir atrás desses perdidos. Nós vamos ter que ir atrás dos perdidos. Então a obra do Senhor está se manifestando em nós hoje, como se manifestou na vida do cego,
E aquele cego foi lá no meio dos religiosos. E lá no meio dos religiosos ele era a boca de Deus falando. Amém? A palavra não fala, mas pode ser que alguns dos fariseus se converteram. Por quê? Porque ele não abriu mão de declarar aquilo que o céu falou para ele. Vá lá, lave os olhos e volte a enxergar. Então, querido, nessa manhã o Senhor está tirando algumas escamas dos nossos olhos, está nos fortalecendo, está querendo dizer assim: olha, vocês vão passar por essa fase, vocês vão passar, vocês vão passar. E quando passar, as minhas obras vão se manifestar em vocês. Amém? As obras de Deus vão se manifestar na tua vida. As obras de Deus vão manifestar na tua vida. Ok? A igreja, a pandemia, ela está deixando muitas pessoas com sequelas. Não as sequelas que o vírus está causando. Essas sequelas serão curadas. Mas a pandemia está deixando sequelas espirituais. Está ficando um rastro de destruição. E aquele inimigo da nossa alma, que está ao nosso derredor, bramando como um leão, ele está mais enfurecido do que nunca, buscando aqueles que ele possa tragar. E ele está fazendo isso. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele está de verdade ao nosso derredor. E ele brama como um leão. E ele está ceifando vidas. Mas ainda existem pessoas que sobreviveram. Ainda existem pessoas que estão com sequelas espirituais. Então, por que nós estamos sendo preservados? Porque eu fiz essa pergunta para Deus. Os discípulos perguntaram, eu também fui lá perguntar: Senhor, por que eu não peguei o coronavírus? Aí ele falou assim para mim: para que as minhas obras se manifestem através da tua vida. Para que as minhas obras... Outras pessoas vão perguntar assim: por que eu peguei e não deu nada? A resposta é: para que a minha obra se manifeste em você. Prestou atenção? A obra não era para se manifestar nos discípulos. A obra era para se manifestar nele. A obra é para se manifestar individualmente em cada um de nós. Pastor, mas eu não sou um pregador. Eu não tenho esse dom da palavra. O Senhor manda dizer para você que o seu testemunho falará por você. Eu não tenho o dom da palavra, eu não tenho eloquência, eu sou tímido. Eu não vou conseguir dar o meu testemunho para a edificação da igreja, porque eu sou tímido, eu não vou conseguir dar o testemunho. O seu testemunho falará por você. Sabe por quê? Porque cada um de nós habitamos num mundo diferente. Vocês têm um mundo de vocês, eu tenho o meu mundo. Amém? Então eu serei a manifestação da obra de Deus no mundo que eu habito. Então, se eu habito num mundo onde naquele mundo eu sou tímido, é através da minha simplicidade, é através da minha timidez, é através desse teu jeito simples de ser que a obra de Deus vai se manifestar na tua vida. Então não fique ansioso, não fique preocupado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui, pegar um megafone, ir lá para o meio da rua da 25 de março com o megafone e pregar, sair pregando. Se Deus te chamou para isso, pega esse megafone e vai. Agora não, eu tenho vergonha de fazer isso. Então é lá na sala que você trabalha. Sabe aquele ambiente que você trabalha? Talvez com 2 ou mais pessoas junto com você. É ali. É ali que Deus vai usar você para que a obra dele se manifeste ali. Eu trabalho com um rapaz que ele estava desviado há muito tempo. Muito tempo ele estava desviado. Quando eu mudei para Itajubá, ele já estava desviado. Eu sei que ele frequentou a igreja, ele era da família de Jesus, na época da pastora Marilana e do pastor João. Ele era da família de Jesus, mas depois ele foi para a Igreja da Graça, e da Igreja da Graça ele desviou. Né? Eu conheci porque ele morava lá no bairro, e depois ele mudou de bairro e nós perdemos o contato. E de repente, trabalhando, né, ele foi contratado pela empresa para trabalhar junto comigo. Fica nós dois no carro só o dia todo. E eu sei que ele conhece a palavra. As poucas vezes que a gente comentou sobre igreja, ele disse as feridas que ele tinha. Era muita fofoca, porque não sei o quê, porque era fofoca, não sei o quê. Eu pensei, puxa vida, como é que eu vou pregar para esse camarada?
Se ele já tem essa impressão, isso aqui já está imprimido nele. E aí eu trabalhei com ele por 1 ou 2 anos e eu não falei nada. Eu não falei nada para ele. Ele, meu Deus do céu, o camarada vai... Eu sou pastor, eu não vou falar para esse cara nada. Aí um belo do dia, quando a gente foi inaugurar a igreja nova, né, num outro bairro lá na cidade, ele perguntou para mim, que dia que vai inaugurar lá o templo? Eu falei, vai inaugurar tal dia, já tem 1 ano e pouquinho que inaugurou. Desde que inaugurou, queridos, ele quase não perdeu nenhum culto. E um dia conversando com ele, sabe o que ele falou para mim? Ô Nelson, cara, sabe o que me cativou em você? Eu falei, não, Saldanha, o que foi? Meu, a forma que você fala com a tua mulher. Eu tô aqui do teu lado, eu vejo que ela te liga várias vezes no dia. Eu nunca vi você sendo áspero com ela. Você sempre para o que você está fazendo. Você para o carro no meio da rodovia, põe no acostamento e escuta ela. E você tem sempre uma palavra para falar para ela. Ela vai comprar um negócio, ela te liga. Você para o carro no meio da Dutra, põe no acostamento. Que sapato que é, Vânia? Manda foto para mim. Não, esse está bonito, esse não está. Eu preguei para ele desse jeito. Está entendendo? A pregação? Está entendendo? O seu testemunho, a sua conduta vai pregar mais do que 1000 palavras. Quem está entendendo? Então você tem dúvidas ainda de que Deus vai usar você para que as obras dele se manifestem através da tua vida? Não tenha dúvidas. Eu dei um exemplo do casamento, mas o seu exemplo é outro. Essa é a minha história, esse é o meu mundo. Você tem o teu mundo, você tem o teu nicho de amizades, você tem as pessoas com as quais você se relaciona, e é nesse ambiente, usando a tua linguagem. Mas eu trabalho num ambiente que a nossa linguagem é muito técnica, a gente fala muito em termos técnicos. É dentro dos termos técnicos que o Espírito Santo vai entrar e vai te dar uma estratégia, vai te dar uma direção, mas que a obra dele vai se manifestar na tua vida, vai, porque aquele cego foi curado para manifestar as obras. Nós estamos sendo curados hoje para manifestar as mesmas obras. Amém, queridos? Vamos ser boca de Deus nesse mundo. Pastor, boca de Deus nesse mundo, boca de Deus nesse mundo. Vamos falar com coisas invisíveis. Vamos falar com coisas, quando você estiver orando, seja boca de Deus na tua oração. Fale com coisas invisíveis. Como assim, pastor? Simples, quando o mundo estava um caos. Gênesis fala assim: criou Deus os céus e a terra. Depois no parágrafo seguinte vai dizer assim: mas a terra estava vazia e sem forma. Havia trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí ele falou para as trevas. Já pensou você falar com a escuridão? Não tinha nada lá, só tinha trevas. E ele falou com as trevas: haja luz. E houve luz. Queridos, eu comecei a falar com vírus. Eu comecei a falar com vírus esse dia. Alguém já conversou com coronavírus? Eu já tive um particular com ele. Se Deus conversou com as trevas, a palavra diz assim, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Se ele é, eu sou. Sim ou não? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Se ele é, eu também sou. Se ele falou com as trevas, eu posso falar com o vírus. Já falei com a minha conta bancária. Fala com a tua conta bancária: sai do vermelho agora, haja luz. O gerente te liga e fala: sua conta bancária está umas trevas. Aí você fala assim para a tua conta bancária: haja luz. E houve luz. Sabe, eu fui orar pelo meu cunhado esses dias. Em espírito eu fui levado lá para dentro do quarto dele. Pastor, não fala isso não. Queridos, a palavra vai dizer assim que
Quando o eunuco foi batizado, foi Filipe quem batizou o eunuco. A palavra vai dizer que depois que Filipe acabou de batizar, ele foi transladado para um lugar que ficava a cerca de 40 quilômetros de onde ele estava. Está lá em Atos, o batismo do eunuco. Filipe batiza o camarada e depois fala que ele é transladado. Ele é, eu sou. Se Filipe foi, eu também vou. E eu fui orar pelo Fernando e eu falei com o corpo dele. Eu falei com o corpo dele. Eu dei uma ordem para o corpo dele. Eu disse assim: corpo, reaja agora. Eu dei uma ordem para o Fernando. Eu não dei ordem para Deus, porque é Deus que dá ordem. A palavra fala assim: aos teus anjos dá ordem, o teu respeito à ordem quem dá é Ele. Então eu não tinha que dar uma ordem para Deus, eu dei uma ordem para o Fernando. Sai desse leito agora. Corpo físico, comece a produzir todos os anticorpos necessários para tirar ele dessa situação. Comece a dar ordens. Comece a andar no Espírito. Comece a viver no Espírito. Esse é o Deus sobrenatural. Pedro vai chegar nele e dizer: Senhor, é lícito pagar o imposto? É lícito, Pedro. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Tá bom, Senhor, só que haja luz. Aí o Senhor falou para ele assim: pega a tua ferramenta aí de trabalho, vai lá no... Fiz um peixe lá. Primeiro peixe que você tirar, abre a boca dele, tira uma moeda lá de dentro e paga o imposto por mim, por você. Tá dando para entender ou não as coisas de Deus como são? É inusitado. Você está querendo pagar um tributo, porque senão vão te prender. Aí você vai falar com Jesus e ele manda você pescar. Talvez ele pensou assim: entendi, eu vou pescar, vendo o peixe, né? Eu pesco, vendo, e com o dinheiro da venda do peixe eu pago. Não, o dinheiro vai estar lá dentro. Queridos, eu não sei se vocês viajam. Sabe o que eu imaginei assim? Nesse milagre aí especial da boca do peixe, da moeda na boca do peixe. Olha como Deus providencia tudo, desde a eternidade. Em algum momento, aquele peixe engoliu aquela moeda. Sim ou não? Só uma moeda ainda está lá dentro. Em algum momento da história, aquele peixe, por algum motivo, engoliu aquela moeda. Agora, se aquilo era um lago, concorda que alguém um dia, e vai lá saber quando, alguém um dia jogou a moeda no lago? Sim ou não? Ou alguém perdeu, talvez o camarada estava pescando e perdeu a moeda. Ou uma criança brincando, pegou a moeda e jogou no lago. E a moeda ficou lá. Quanto tempo será que aquela moeda ficou lá? E agora o peixinho, tadinho, vai lá e engole a moeda. Eu tenho certeza que aquele peixe estava com muitas dificuldades para respirar, para comer. Mas no momento oportuno, a obra de Deus se manifestou naquela situação. Quem jogou a moeda, ou quem perdeu a moeda, perdeu sem a menor intenção de que aquela moeda um dia pudesse salvar alguém. Então, as coisas que você está praticando hoje, as obras que você está fazendo hoje, talvez você não vai ver ainda em vida, mas talvez a tua descendência vão colher essa moeda que você está semeando hoje. Essa palavra que você está recebendo hoje, você vai liberar, você vai manifestar essa obra. E talvez você queria ver a conversão do teu filho, da tua família. Talvez você vai passar dessa vida sem ver a conversão da tua família. Mas lá na frente, a tua história será
contada. Então, toda palavra que você recebe, toda atitude que você faz com o intuito de manifestar a obra de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você fale alguma coisa e você fala assim, eu nem sei porque eu estou falando isso. Mesmo que você vai conversar com alguém, daqui a pouco você fala algumas coisas, vai embora, e você pensa assim, puxa, eu nem sei porque eu falei isso. Quem já passou por isso? E você conversar com uma pessoa, o assunto era um, daqui a pouco você está em outro assunto, daqui a pouco você vai embora e você pensa, meu Deus, por que eu falei isso? Eu não devia nem, não sei nem por que eu falei isso. A pessoa que jogou a moeda lá, depois que ela jogou, ela falou, nossa, por que eu joguei a moeda nesse lago? Então, tem coisas que você está falando e o Espírito Santo está te usando quando você está disponível para fazer a obra dele. Tem coisas que você vai falar e vai embora pensando, por que eu falei isso? Essa foi a moeda que você jogou. Amém? Lá na frente, alguém vai engolir essa moeda. Lá na frente, teu filho vai engolir essa moeda. Você jogou hoje a moeda. Puxa, eu nem sei porque eu falei isso pro meu filho hoje. Lá na frente, ele vai engolir essa moeda. E aí vai aparecer alguém e tirar a moeda da boca dele e vai falar, puxa, por isso que minha mãe falou isso para mim. Querido, quantas moedas minha mãe jogou? E na hora que ela jogou não serviu para nada. Mas depois eu engoli elas. E aí quando alguém veio tirar uma moeda da minha boca, eu falei, por isso que minha mãe falou isso. Quantas moedas o pastor Antônio jogou? E quando ele jogou, teve algumas moedas que ele jogou que eu ignorei. Dia que eu for pastor, nunca que eu vou fazer igual o pastor Antônio fez. Aí eu vou e engulo essa moeda. Agora eu sei. Agora eu sei por que o pastor Antônio fez isso. Agora eu sei por que ele falou isso. Aí o Espírito vem e tira a moeda. Ele tira a moeda da minha boca. Então, queridos, eu quero falar para você. Seja boca de Deus, amém? Ele vai usar a tua vida. E se você estiver conectado com Ele, mesmo que pareça que as suas palavras não servem para nada, como jogar uma moeda num lago, que não vai dar em nada, lá na frente vai redundar em alguma coisa. Amém? Quantos recebem essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra. Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte nessa manhã. Aleluia!